Olá! Caminhoneiros bloqueiam as rodovias em vários pontos da região. E enquanto não libera o sistema para a declaração do imposto de renda, os usuários podem fazer um rascunho direto na página da internet da Receita Federal. E ainda confira a previsão do tempo completa para esta quarta-feira. Esses e outros assuntos você vê a partir de agora. O Redação Informativo está no ar. Fique com a gente. Várias rodovias do Rio Grande do Sul estão sendo bloqueadas por caminhoneiros desde segunda-feira. Os profissionais e agricultores estão insatisfeitos com o aumento do preço dos combustíveis e realizam manifestações pelo menos em 4 rodovias federais e 8 estradas estaduais. Na região, a RS 332, que liga Arvorezinha à Soledade, foi bloqueada na manhã desta terça-feira. Outro acesso a Lajeado pela RS 287, que liga Venâncio Aires ao município, também foi bloqueada. Na cidade de Mussum, que é cortada pela RS 129, a paralisação travou também o fluxo de automóveis na tarde desta terça-feira. A cada meia hora, o fluxo de veículos era liberado e depois trancado. A previsão dos caminhoneiros é que agora, às 7 horas da noite, as estradas comecem a ser liberadas no estado. Mas o movimento alerta que amanhã a paralisação vai ocorrer em todos os trechos do Rio Grande do Sul. Entre rodovias estaduais e federais, o protesto paralisou nesta terça-feira cerca de 18 trechos em estradas gaúchas. Agentes penitenciários do Presídio Estadual de Lajeado apreenderam 8 aparelhos de telefone celular nesta segunda-feira. Em revista aos detentos, foram encontrados 2 aparelhos escondidos dentro de uma caixa de papelão no albergue A. Essas caixas seriam levadas até a cozinha geral da cadeia. Os outros 6 telefones, 1 chip e 3 carregadores foram encontrados pelos agentes em uma sacola plástica que estava próxima à janela do mesmo albergue. Todo esse material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil de Lajeado para fazer agora então a perícia. E um acidente deixa 2 feridos na BR-386 em Lajeado. Por volta das 5 horas da tarde de segunda-feira, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma colisão entre um Corolla e uma motocicleta, no quilômetro 343 da rodovia, dentro do bairro Conventos. Os ocupantes da moto, um homem e uma mulher, sofreram escoriações leves. Eles foram imobilizados pelos bombeiros e encaminhados pelo SAMU para o atendimento médico no Hospital Bruno Born e depois foram liberados. E um temporal atingiu a localidade de Bicudo, no interior de Arroio do Meio, na noite desta segunda-feira. Por volta das 11 horas, casas foram destelhadas em um raio de 100 metros e um bebê de 11 meses foi atingido com uma telha no rosto. A criança foi atendida e agora passa bem. De acordo com os bombeiros, árvores centenárias foram arrancadas com raízes e tudo. Equipes de energia trabalham no local para restabelecer o fornecimento de luz ainda nesta terça-feira. E os estudantes de Lajeado que cursam universidade fora do município podem se inscrever a partir de hoje no programa Passe Livre Estudantil 2015. Conforme a coordenadora do programa, Eva Bruch, o auxílio beneficia as famílias que têm renda per capita de até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.182. O prazo para o preenchimento do cadastro junto ao programa termina no dia 20 de março. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3982 1236. E pela primeira vez, a Receita Federal liberou o rascunho da declaração anual do imposto de renda. Até o próximo sábado, dia 28, o contribuinte pode começar o esboço da declaração no sistema do governo. Quem traz os detalhes é o repórter da NBR, João Pedro Neto, direto de Brasília.
O programa para preenchimento do imposto de renda deste ano vai estar disponível na internet somente a partir das 8 horas da manhã da próxima segunda-feira, mesmo dia em que a Receita Federal começa a receber os dados dos contribuintes. O prazo para entrega vai até 30 de abril, mas enquanto a Receita não disponibiliza o aplicativo, quem quiser adiantar o preenchimento pode usar o sistema de rascunho lançado pela Receita Federal. O rascunho está disponível online na página da Receita Federal para tablets, smartphones e computadores. O prazo para fazer modificações no rascunho vai até o próximo domingo, dia 1º de março. Depois disso, não vai ser possível fazer mudanças no arquivo, apenas importá-lo para o programa gerador da declaração. O armazenamento do rascunho da declaração é absolutamente seguro, ele está em computadores da Receita Federal com toda a segurança que a Receita Federal tem para os seus arquivos eletrônicos. Pelo programa gerador do imposto de renda, também é possível aproveitar dados pessoais de anos anteriores ou fazer opção pela declaração pré-preenchida, disponibilizada pela Receita, mas para isso é preciso ter certificação digital. Para este ano, uma novidade é a declaração online, que pode ser feita no próprio site da Receita, sem a necessidade de instalar programas. Outra novidade é que os contribuintes podem iniciar a declaração em um computador e posteriormente acessar as informações de outro equipamento, mas isso só pode ser feito a partir do momento em que a Receita começar a receber os dados. Na vida moderna, os contribuintes têm informações em vários locais e a Receita Federal, atenta a isso, disponibilizou meios para que o contribuinte inicie a declaração por um dispositivo, faça o salvamento do arquivo em nuvem e preencha, depois recupere esse arquivo e finalize a declaração por um outro dispositivo. Isso é cada vez mais facilidade para o contribuinte. Baixo lucro deve fechar a estação rodoviária de Fazenda Vila Nova. Em torno de 100 pessoas frequentam diariamente a estação rodoviária do município, que vende passagens de ônibus intermunicipais das empresas Expresso Azul, Fátima e Figgenbaum. E prestes a completar 17 anos de atividade, a família não tem mais condições de manter o estabelecimento aberto. Ontem, o proprietário encaminhou uma notificação de fechamento junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER de Porto Alegre. Ainda não há uma previsão de suspensão dos serviços no local, mas o proprietário acredita que a rodoviária deve ser fechada em até 2 meses. Quase 85% dos médicos inscritos no Programa Federal Mais Médicos já se apresentaram para a inscrição no programa em 2015. No Vale do Taquari, quase todos os municípios mantêm um convênio federal que possibilita a vinda de profissionais às comunidades do interior. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Confira os detalhes com a repórter Priscila Machado, da NBR. Dos 3.936 profissionais selecionados na primeira chamada do Mais Médicos, 3.304 se apresentaram nos municípios. Muito surpreendente o grau de adesão, né, de fato, de validação das vagas, né, diferente de todos os outros processos de escolha que nós tivemos, que um número ínfimo de vagas era preenchida por médicos com diploma validado, né, e o que é mais interessante, neste caso, não apenas por médicos que optaram pelos 10% a mais na prova de residência, mas por médicos brasileiros, médicos com diploma validado, que também fizeram a opção por participar das regras estabelecidas no programa Mais Médicos. Na região norte, 60% das vagas foram preenchidas. No nordeste, 84%. No centro-oeste, 80%. Sudeste, 82%. E na região sul, 78%. 835 vagas não foram preenchidas nesta primeira chamada do Mais Médicos. Os candidatos inscritos no programa têm até às 8 da noite desta terça-feira para optar por um dos 498 municípios ou 12 distritos indígenas que ainda têm vagas em aberto. Todo o processo deve ser feito pela internet. Lançado em 2013, o Mais Médicos conta hoje com mais de 14 mil profissionais e cerca de 50 milhões de brasileiros atendidos. Com a etapa 2015 do programa, a meta é chegar a mais de 18 mil médicos e 63 milhões de pessoas beneficiadas.
As rodovias estaduais pedagiadas, que são de responsabilidade da Empresa Gaúcha de Rodovias, a EGR, estão sem contrato de manutenção para sinalização de pista desde o fim do ano passado. A empresa CISAC, que era responsável pelo serviço, diz que o contrato encerrou em dezembro de 2014. Com isso, essas estradas do estado passam por reformas, recebem um asfalto novo, mas estão sem pintura de faixas de tráfego, até a definição de uma nova empresa. A EGR promete realizar uma nova licitação. Ao todo, 13 empresas ofereceram propostas dentro do limite de preço previsto no edital de licitação. Atualmente, o setor de engenharia da empresa analisa a qualificação técnica da próxima prestadora de serviço, aquela que ofereceu a melhor proposta. Porém, a EGR afirma que não é possível saber quando um novo contrato será assinado para a sinalização. Fique agora com o comentário de Giovanni Lucian. Nos últimos dias, foram publicadas notícias em que se comemora a redução de mortes nas rodovias estaduais e federais no Rio Grande do Sul. Eu não concordo muito com essas estatísticas, pois 1 ou 2 acidentes com mortes a mais ou a menos durante o ano inteiro ou num feriadão, por exemplo, podem puxar para cima ou para baixo qualquer levantamento. Como é o exemplo mais conhecido dos acidentes com ônibus ou outros tipos de transportes coletivos. O fato é que o não aumento do número de casos fatais deve sempre ser, se não comemorado, ser no mínimo saudado. E todas as iniciativas nesse sentido devem ser também acatadas pela população. Cada um tem que fazer a sua parte, embora eu continue a considerar a falta de planejamento e principalmente de investimentos nas estradas como o principal fator, a principal causa para esse número tão grande de acidentes com ou sem vítimas fatais. Levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal mostra que a nossa BR-386 teve, em 2013, 60 acidentes com mortes. 40% dessas mortes foram decorrentes de colisões frontais, que somam apenas 3% do total de acidentes. Então, podemos facilmente concluir daí que as colisões frontais são a causa da grande maioria das mortes. E colisões frontais quase nunca ocorrem em rodovias duplicadas, ou ao menos aquelas alargadas com o divisor físico entre as duas vias, como por exemplo ali próximo a Montenegro ou a própria BR-116 em Canoas. O mesmo não se pode dizer em relação aos atropelamentos, que ocorrem em sua grande maioria em pistas simples, onde o pedestre tem que enfrentar o fluxo dos dois lados, ou em pista dupla, onde deveria ter passarela e não tem, ou onde tem passarela e não tem o divisor físico, que impede que o pedestre se aventure nessa travessia suicida. Falta educação? Sim. Falta conscientização? Falta. Falta fiscalização? Sim. Mas falta principalmente infraestrutura, que nem de longe acompanhou nessas últimas décadas o aumento do fluxo de veículos e os enfrentamentos entre carros e pedestres cada dia mais mortais. Faltam também ferrovias para tirar das estradas esse número absurdo de caminhões, principalmente num país de dimensões continentais e de relevo relativamente generoso como o Brasil, onde isso seria fácil e até penso que mais econômico. Mas parece que esse assunto de trens e ferrovias só aparecem mesmo em épocas de campanhas eleitorais. No resto do tempo, o que a gente mais vê e ouve é essa triste contagem de acidentes que matam mais gente por ano no Brasil do que a maioria das guerras atuais que se tem notícia. Até a próxima. Obrigado, Lucian. Vamos ver agora como fica o tempo no Rio Grande do Sul? O clima volta a ficar estável nesta quarta-feira no estado. Em algumas regiões, o amanhecer pode ter chuva fina e nuvens, mas ao longo do dia, o sol aparece em todas as regiões. E com isso, o que sabe também é que as temperaturas começam a subir. As máximas no estado rondam a casa dos 35 graus nesta quarta-feira. Em Lajeado, o dia será com predomínio de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima pode chegar à casa dos 31 graus. Na cidade de Encantado, a quarta-feira será de tempo parcialmente nublado com períodos de sol. A temperatura máxima alcança os 30 graus em Encantado nesta quarta-feira.
O Redação Informativo de hoje vai ficando por aqui. Nosso encontro em edição inédita é a partir das 6h30 da tarde desta quarta-feira. Você confere também a nossa programação pelo site da TV Informativo. Acesse aí o www.tvinformativo.com.br. Na sequência, você fica com o Papo de Boleiro sob o comando de Diogo Botti e Helena Basédio. Nós voltamos amanhã. Até lá!